Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, professora de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 14. Objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública. Detalhamento, vacinas previstas pelo Calendário Nacional de Vacinação. Então, vamos à nossa aula? Olá, sejam bem-vindos. Você já conhece essa sala onde nós estamos? Provavelmente você afirmou aí que é a sala de vacinação, lá daquele postinho de saúde onde você tomou as vacinas, certo? Então, em nossa rotina, existem lugares como este, que são comuns, mas que guardam uma importância imensurável. Esta sala simples e de espera, onde você fica aqui agoniado esperando para tomar aquela agulhada, que fica ansioso, ela traz aí vivências fantásticas e extraordinárias, porque o que acontece aqui leva à imunização, ou seja, protege o seu corpo contra invasores que podem aí deixar você doente. Portanto, graças a essas vacinas, as doenças que antes matavam milhões de pessoas podem ser prevenidas. Para entendermos, então, a importância desse processo, nós devemos aí compreender como essas vacinas elas foram sendo inventadas ou descobertas ao longo da história. Portanto, nós vamos aqui ao conceito de vacinação. A vacina, ela é o quê? A vacina são substâncias que estimulam o nosso corpo a produzir anticorpos. O que são anticorpos? São proteínas, substâncias que as nossas células produzem contra um antígeno em específico, um invasor, que pode ser um vírus ou uma bactéria. E esses anticorpos, eles vão agir quando entrarem em contato com o patógeno ativo, ou seja, o causador da doença. E quando eles adentrarem o nosso corpo, ele já vai estar preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente. Então, vamos observar uma imagem que nos mostra como esse processo aí da construção, da produção dos anticorpos acontece. Então, uma forma enfraquecida ou inativa do agente causador da doença, seja ele um vírus ou uma bactéria, é introduzido no nosso organismo, lá na vacina. Então, perceba que eu disse uma forma enfraquecida ou inativa. Então, quando isso é introduzido no nosso organismo, as defesas do nosso corpo entram em ação, ou seja, as células, e começam a produzir anticorpos quando entrarem em contato com esse antígeno, preparando aí o nosso corpo para quando entrarem em contato com esse agente ativo, nosso corpo já vai estar preparado para nos proteger aí com a presença já desses anticorpos produzidos durante o processo de vacinação, o que gera aí um processo de memória imunológica, certo? Pois essa forma de defesa já vai estar gravada nas nossas células. Bom, esse processo de imunização, ou seja, quando nós já estamos protegidos com os anticorpos, eles podem gerar o que nós chamamos de imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho acontece quando uma parcela significativa da população se torna imune a uma doença específica, seja por meio da vacinação, processo descrito ainda há pouco, ou quando as pessoas elas se recuperam de uma infecção, ou seja, a pessoa ficou doente, o seu organismo, as suas células produziram anticorpos e agora ela está imune. Essa imunidade em massa dificulta a circulação de agentes infecciosos, pois o número de pessoas suscetíveis a se infectar e transmitir a doença é muito baixo. Então, a imunidade de rebanho, ela pode acontecer aí quando as pessoas estão imunes a uma doença em específica. Vamos observar um processo aqui que mostra esse processo de imunização de rebanho. Então, nós temos aí a imagem com figuras mostrando pessoas em azul que estão aí não imunizadas, mas se apresentam saudáveis. Então, percebam na imagem esquerda que nós temos uma população de pessoas saudáveis, porém não imunizadas, e a presença de duas pessoas que se apresentam aí doentes em estado infeccioso. Basta a presença de duas pessoas infectadas para que a doença se propague por toda a população, se não por toda, mas pela maioria da população, certo? Observemos então outra imagem. Nesta outra imagem, nós podemos ver as mesmas pessoas que estão saudáveis, porém não estão imunizadas,
em contato com 2 pessoas doentes em estado contagioso. E temos também dentro dessa população à esquerda 2 pessoas imunizadas e saudáveis. Do lado direito, nós vamos observar que grande parte da população foi infectada pela presença de pessoas doentes, porém aquelas que já estavam imunizadas não adoecem, certo? Então, vamos observar uma terceira imagem. Nós podemos observar que grande parte da população do lado esquerdo está imunizada. Portanto, por mais que tenham pessoas infectadas em estágio contagioso, nós observamos do lado direito que não há contaminação dessas pessoas já imunizadas. E pessoas que estão dentro dessa população e não apresentam a imunização, as pessoas imunizadas, elas funcionam como uma barreira, impedindo aí ou dificultando a contaminação dessas pessoas que se apresentam saudáveis, porém não estão imunizadas. Então, para adquirir essa imunidade, você pode contrair a doença e correr riscos de complicações graves ou até a morte, ou você pode simplesmente se vacinar, pois a vacina ela oferece a mesma proteção, ou seja, você vai desenvolver a mesma imunização, a mesma imunidade, só que de forma segura e controlada. Enquanto a imunidade natural, ela vem com perigos de infecção ou de levar à morte, como eu disse ainda há pouco. Já a vacinação ela vai simular a doença para o seu corpo. Então, nessa simulação, o organismo vai criar a defesa sem se expor ao risco da doença. Portanto, vacinar torna-se a melhor forma de estratégia para se proteger, ou seja, para desenvolver a imunidade sem correr riscos. Então, vamos observar aqui no nosso quadro efeitos da imunização de rebanho, da imunidade de rebanho, a partir da vacinação. Quando nós nos vacinamos, nós atingimos a imunidade de rebanho, refletindo assim a confiança da população na ciência e em programas de saúde pública, fortalecendo a união em torno de um bem-estar coletivo. Portanto, a decisão de se vacinar demonstra responsabilidade com a saúde da comunidade e não apenas com a sua própria saúde. Nós temos aí também o impacto dessa imunização a partir das vacinas na educação, na economia e diversas áreas da nossa vida. Então, vacinar-se reduz o risco de surtos, de epidemias, evita colapsos nos sistemas de saúde, garantindo que hospitais e profissionais possam atender a todos sem sobrecarga. Também demonstra uma continuidade das atividades, pois pessoas imunizadas não ficam doentes e a sociedade mantém suas atividades normais no trabalho, nas escolas, dentre outras atividades. Nós podemos observar que essa imunização ela também vai proteger pessoas vulneráveis, como bebês, por exemplo, que são bebês muito jovens, que não atingiram ainda a idade de certas vacinas. Também a imunização ela vai garantir aí que pessoas com sistema imunológico comprometido, como por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia ou possuem HIV, não corram riscos de contaminação. E também protege indivíduos com alergias graves a componentes das vacinas, pois quem é imunizado funciona como uma barreira aí, né, contra pessoas que venham a estar contaminadas, pois não foram vacinadas, certo? Bem, então, a vacinação, nós sabemos hoje que ela é um processo seguro e que garante a imunização e garante a proteção tanto individual quanto coletiva. Mas vamos observar agora como todo esse conhecimento foi construído. E antes de nós falarmos sobre esse processo, nós temos que conhecer a varíola e Edward Jenner, que foi o inventor da primeira vacina, certo? Bem, a varíola é uma doença altamente infectocontagiosa causada por um vírus que provoca aí erupções pela pele. Ela se dissemina de forma rápida entre as pessoas, deixando cicatrizes profundas e também algumas pessoas podem até ficar cegas. Ela é conhecida como uma das enfermidades mais letais enfrentadas pela humanidade. Certo? Então, era uma doença que matava milhares de pessoas há muito tempo. E Edward Jenner, observando aí pessoas ordenhadoras de vacas, viu que essas pessoas tinham contato com uma forma mais branda da doença, que é a varíola bovina. Então, o que ele fez? Quando ele percebeu que as pessoas que tinham contato com essas vacas, com esses bois, que esses animais apresentavam essa varíola,
de forma mais amena, essas pessoas não ficavam doentes quando tinham contato com a varíola humana, que era uma forma mais grave, mais agressiva da doença, certo? Então, em 1796, ele fez um experimento histórico a partir das suas observações. Ele inoculou em um garoto de 8 anos o pus da varíola bovina. Então, ele pegou uma pessoa que apresentava a varíola bovina, pegou a secreção que essa pessoa apresentava na superfície da sua pele e introduziu essa secreção neste garoto. O garoto, ele teve sintomas leves e após a sua recuperação, Jenner repetiu aí o processo, só que agora ele inoculou nesse garoto a secreção da varíola humana, que era a forma mais agressiva da doença. E ele teve uma grande surpresa. A criança não adoeceu. Portanto, esse foi o processo e o experimento que deu origem à primeira vacina, feita aí a partir desse médico que revolucionou a ciência. Então, ele deu o nome desse processo de vacina, que vem do termo latim vaca, certo? Porque foi o experimento aí que ele fez a partir da observação desses animais. Ok? Uma outra pessoa que contribuiu bastante e revolucionou também este processo foi Louis Pasteur. Qual foi a contribuição dele? Bom, ele é conhecido como o pai da microbiologia, pois ele foi o primeiro a mostrar com experimentos a existência de micro-organismos. E ele elevou aí a vacinação ao nível mais elevado, né, que é da ciência. E ele descobriu que era possível enfraquecer ou atenuar os micro-organismos em laboratório. Bem, o que é enfraquecer ou atenuar? O patógeno, seja ele um vírus ou uma bactéria, quando ele é atenuado, ele fica, digamos, fraco. E quando ele entra no organismo humano, ele tem a capacidade de ativar as células de defesa para que elas produzam anticorpos, porém, esse antígeno enfraquecido, ele não tem a capacidade de adoecer o indivíduo. Então, ele desenvolveu, a partir dessas observações, a vacina contra a cólera aviária, o antraz e a raiva. O trabalho de Pasteur provou que o princípio da vacinação desenvolvido por Jenner poderia ser aplicado a diversas outras doenças. Então, vamos observar aí o processo onde ele criou a vacina contra a cólera aviária. Ele percebeu que culturas de bactérias da cólera aviária, quando essas culturas de bactérias elas eram envelhecidas e expostas ao ar por um certo tempo, as bactérias perdiam a capacidade de causar a doença, ou seja, elas estavam atenuadas. Então, quando essas bactérias elas eram injetadas em galinhas saudáveis, os animais eles não apresentavam a doença. Porém, quando era inoculado a bactéria ativa nesses animais, após a vacinação, elas se apresentavam imunes e surge assim a vacina contra a cólera aviária. A outra vacina que ele desenvolveu foi contra o antraz. Ele aplicou o mesmo princípio, né? Ele fez aí expôs essas bactérias por um certo tempo a uma temperatura específica e percebeu que esse processo também atenuava a ação das bactérias. Então ele criou aí essa vacina que atacava e matava rebanhos de ovelhas e gado. Uma outra invenção dele foi a vacina antirrábica, que foi a mais famosa de suas criações. Foi a primeira a ser usada em humanos. Então, em 1885, ele aplicou a vacina em um garoto mordido por um cão raivoso. Então, a vacina foi um sucesso, salvou a vida do menino e marcou aí um ponto de virada na história da medicina. Bem, a vacinação, então, já era um processo conhecido. E como é que ela chegou, então, no Brasil? Ela chegou no Brasil a partir do Marquês de Barbacena, em 1804, né, por interesse da coroa portuguesa, na tentativa de conter o avanço da varíola que ocorria aqui, né, no nosso território naquela época. E apesar de ser trazida para o Brasil, ela tinha um caráter de saúde pública, entretanto, o processo ele não foi democrático, não foi distribuído para toda a população. As campanhas iniciais elas eram voltadas prioritariamente para quem tinha importância econômica ou política, ou seja, um status social.
não era voltado para toda a população, certo? Mas em determinado momento, lá no início do século XX, a população começou a ter acesso a esse processo de vacinação. Entretanto, nós vamos observar que, por uma fala da professora Michele de História, que esse processo de vacinação da população, naquele momento, não foi bem recebida. Então, vamos entender por quê? Olá, queridos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos conhecer o contexto que culminou na revolta da vacina em 1904, que aconteceu no Rio de Janeiro. Para alguns, vocês podem achar engraçado ter uma revolta por conta de vacinação, mas isso realmente aconteceu no início do século XX, no Brasil, precisamente na cidade do Rio de Janeiro, por conta do processo de urbanização, modernização e higienização da cidade do Rio de Janeiro. Havia aquela ideia de tornar a cidade mais atraente, até porque a capital do Brasil, à época, era a cidade do Rio de Janeiro. Um ponto central da cidade havia a presença de muitos cortiços, muitos casebres, que era abrigo da população mais carente da época. No contexto para que houvesse ali a campanha de vacinação obrigatória, houve também a demolição de muitos cortiços, de muitos casebres, e a população mais humilde ficou assim assustada e aterrorizada com a situação que estava sendo colocada a elas. Inclusive, nessa campanha de vacinação, era obrigatória a vacinação, certo? Se caso a pessoa se recusasse a aceitar a vacinação, elas poderiam, de fato, pagar uma multa, ou então havia a aplicação da violência para que houvesse a ocorrência da vacinação. E isso vai ocasionar um grande problema social. A população mais pobre vai ver isso como uma medida muito autoritária do governo e vai se organizar para se mobilizar contra essa campanha promovida pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Qual era a ideia? Erradicar as epidemias que existiam na época. Então, no contexto da demolição dos casebres, houve também essa questão da vacinação para acabar com as epidemias, ou seja, com a morte exagerada das pessoas por conta de algumas doenças, entre elas, a varíola. Só que também nesse contexto não havia a propagação de informações corretas. Então existia as fake news também desde lá daquela época. As pessoas não tinham acesso ao que realmente estava sendo colocado a elas. E elas começaram a se organizar e ser contra a aplicação dessa vacinação. Certo, queridos? Então, este é o contexto histórico para a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Bem, a revolta da vacina em 1904 fez com que o governo suspendesse a vacinação obrigatória contra a varíola. Isso resultou em uma grande epidemia da doença em 1908, que só foi controlada quando a população, por medo da varíola, procurou se vacinar espontaneamente, comprovando assim a eficácia desse processo. Mas a campanha de vacinação naquele momento no Brasil, elas eram feitas de forma esporádica e desarticulada. Ocorriam apenas quando uma epidemia surgia. Elas não tinham uma continuidade nem um planejamento unificado. E apesar disso, houve um sucesso pontual em 1971 com a erradicação da vacina. Então, desde a revolta da vacina até a erradicação da varíola, vários processos aconteceram, a partir da conscientização da população, da disponibilização de vacinas para a população. Várias instituições e figuras importantes da saúde pública participaram aí desse processo de construção do que nós viríamos a conhecer como PNI. O que é o PNI? É o Programa Nacional de Imunização, instituído oficialmente pela Lei 6.259 de 1975, e foi um grande marco na saúde pública do nosso país. O PNI foi uma política de Estado que visou centralizar, planejar e organizar a vacinação em todo o território nacional. O PNI é um dos maiores e mais completos programas de vacinação no mundo, tornando-se referência aí no atendimento à população, garantindo a vacinação gratuita de toda a população, desde o nascimento até a terceira idade. Bom, quais eram os objetivos iniciais deste programa? Primeiro, coordenar as imunizações. O programa ele se tornou a referência nacional para todas as ações de imunização, definindo o calendário, as estratégias e as metas
de vacinação. Também garantiu aí o suprimento, passou aí a garantir estoques e distribuição de imunobiológicos, ou seja, de vacinas e soros, com qualidade e em quantidade suficiente para toda a população. Um outro objetivo foi integrar as ações de vacinação. Então, o programa ele estabeleceu uma rede logística de informações que interligou o Ministério da Saúde aos estados e municípios, assegurando que as vacinas chegassem às salas de vacinação em todo o país. Conquista desse programa. Tivemos aí a eliminação da poliomielite em 94, onde o Brasil obteve a certificação de eliminação desta doença, que causava paralisia em milhares de crianças. A estratégia das campanhas anuais, com a participação de figuras como o Zé Gotinha, foi decisiva para essa vitória, pois sensibilizava a comunidade, a população, a participar desses processos de imunização. Outra conquista foi o avanço na atenção primária à sociedade, à população. A estrutura do PNI ajudou a fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, especialmente nesta atenção primária, que se tornou a porta de entrada para a população e a base das campanhas de vacinação de rotina. Nós observamos na nossa imagem aí a caderneta de vacinação, onde a população é acompanhada aí para ver como é que anda a vacinação das crianças ao longo de sua vida, certo? Outro legado, outra conquista é que hoje o PNI ele disponibiliza de forma gratuita 45 imunobiológicos em diferentes faixas etárias para toda a população brasileira, certo? Então vamos observar aí o calendário de vacinação. O calendário de vacinação é um conjunto de vacinas oferecidas de forma gratuita, disponibilizada para toda a população pelo Sistema Único de Saúde, certo? Então, vamos observar as vacinas distribuídas aí para as crianças. Nós temos a vacina da BCG, nós temos a vacina contra a tuberculose, contra a hepatite B. Com 2 meses, essa criança tem acesso à vacina pentavalente, à vacina VOP, à vacina contra o rotavírus, à vacinação pneumocócica. Com 9 meses, nós temos a vacinação contra a febre amarela e temos a vacina tríplice viral. Com 1 ano e 3 meses, ela vai ser vacinada com a vacina DTP e também contra a hepatite A, certo? Com os adolescentes e adultos, nós vamos ter a disponibilidade da vacinação contra a hepatite B, o tétano e a difteria. E também temos para os adolescentes a vacina contra o HPV, que vai prevenir o câncer de colo de útero nas meninas e o câncer de pênis dos meninos. E também temos nessa faixa etária a disponibilização da vacina contra a gripe, que é distribuída de forma anual. Para idosos e pessoas com comorbidade, nós vamos ter a vacinação contra a influenza, a pneumocócica, e também vamos ter a disponibilização dessas vacinas para pessoas idosas, como eu já falei, e também para gestantes e pessoas com comorbidades, certo? Bem, todo esse processo de vacinação no nosso país foi construído a partir, como eu falei para vocês, da participação de diferentes pessoas e também de instituições. E nós temos aqui a Fundação Oswaldo Cruz, ou a Fiocruz. Ela foi fundada em 1900, com a participação de Oswaldo Cruz, que era o médico sanitarista, responsável aí pelaquela campanha de vacinação lá no início do século XX, certo? A missão desse instituto inicialmente era combater a peste bubônica. Com o sucesso no controle da peste e também da febre amarela e da varíola no início do século XX, o Instituto se transformou aí num centro de referência. Então, ele é um polo de pesquisa em saúde, com foco em doenças infectocontagiosas e também doenças parasitárias. Oferece cursos de pós-graduação e também forma profissionais da saúde e pesquisadores. Então, a Fiocruz teve um papel fundamental na crise sanitária do surto contra o Zika vírus entre 2015 e 2016, com uma atuação que inclui a pesquisa contra o vírus, sendo esta instituição pioneira na identificação da relação do vírus com a microcefalia, certo? Outra instituição importante na história da vacinação no nosso país é o Instituto Butantan, como vocês podem observar na nossa imagem.
certo? Então, o Instituto Butantan ele foi fundado em 1901, criado para produzir soros e vacinas. O seu nome foi dado em homenagem ao bairro onde ele se localiza. O Instituto se destacou no combate a doenças como a febre amarela, a difteria, tornando-se um pilar da saúde pública do nosso país ao lado da Fiocruz. O Instituto Butantan é responsável por parte das vacinas que são disponibilizadas pelo PNI. Ele é o responsável pela maior parte dos soros antiveneno produzidos no Brasil, usados para tratar picadas de cobras, aranhas e outros animais peçonhentos. Ele atua na formação de cientistas e também na educação da população através de seu parque e museu, que recebem milhares de visitantes anualmente, divulgando a ciência de forma acessível. Assim como a Fiocruz, o Butantan teve um papel crucial durante a pandemia do Covid-19, sendo responsável pela produção da vacina Coronavac no Brasil, que acelerou o processo de imunização da nossa população. Bem, com toda a sua história, o Brasil ele tem o que nós chamamos de soberania sanitária. O que é isso? É a capacidade de um país de ter autonomia para tomar decisões e produzir insumos essenciais para a saúde pública, sem depender totalmente de outros países. Essa soberania sanitária possui segurança de que em momentos de crise ou em períodos de alta demanda, o Brasil terá a capacidade de produzir suas próprias vacinas, soros e medicamentos, protegendo sua população sem estar à mercê do mercado internacional ou de crises geopolíticas, o que ficou evidente na pandemia da Covid-19, certo? Onde o Instituto Butantan foi um dos principais atores na resposta do país, produzindo aí a vacina Coronavac, como nós vimos ainda há pouco, certo? Bem, apesar de hoje nós sabermos que a ciência comprova que a vacinação ela é um processo seguro e eficaz na prevenção de doenças, nas últimas décadas nós observamos que esse conhecimento, essa importante ferramenta da saúde pública, ela vem passando por um processo de descredibilização. Então vamos observar aí quais são os pontos que levam algumas pessoas a questionar o funcionamento das vacinas. Bem, esse processo, esse fenômeno se dá, por incrível que pareça, justamente pelo sucesso da vacinação. Então, por ironia do destino, o maior sucesso das vacinas se tornou um dos seus maiores desafios. Graças à alta cobertura vacinal, por décadas, a maior parte das novas gerações nunca viu de perto doenças como sarampo, a poliomielite ou a rubéola. A ausência dessas doenças no meio social, cria uma falsa sensação de segurança, levando as pessoas a subestimarem os riscos e questionarem a necessidade das vacinas. Um outro ponto é que nós passamos por uma era de desinformação. O avanço da internet e das mídias sociais transformou a forma como as pessoas consomem a informação. Narrativas falsas, muitas vezes com forte apelo emocional e baseadas aí em teorias da conspiração, se espalham de uma velocidade impressionante. Então, o que nós conhecemos como fake news exploram aí o medo e a desconfiança, ligando vacinas a doenças crônicas ou efeitos adversos graves, sem nenhuma comprovação científica. Um outro ponto é a desconfiança institucional. Ou seja, a polarização política e a falta de confiança nas autoridades de saúde, nos governos, também contribuem para esse cenário. Por exemplo, quando figuras públicas questionam a ciência ou promovem tratamentos não comprovados, a população pode passar a duvidar da validade das campanhas de vacinação e da própria eficácia da vacina. Então, esses são pontos que nós devemos considerar. Então, quais são os prejuízos desse processo aí que nós passamos, principalmente após a pandemia da Covid-19? Houve uma queda generalizada na vacinação. Então, isso trouxe aí o reaparecimento de algumas doenças, certo? Então, é importante nós mantermos a nossa vacinação em dia, certo? A Organização Mundial de Saúde e a Unicef alertam que durante a pandemia que nós passamos, houve um enorme retrocesso na vacinação infantil global, o que contribuiu para o ressurgimento de doenças que antes haviam sido erradicadas, como, por exemplo, o sarampo. Então, vacinar, minha gente, é importante, é comprovada cientificamente, e porque nós devemos vacinar.
Pense nas pessoas que você ama. Você gostaria que elas adquirissem uma doença que pode levar à morte ou pode causar danos irreversíveis à saúde? Não. Então, vacinar é uma forma de proteger as pessoas que você ama. Um outro ponto importante é que, porque você deve refletir, por que nós não ouvimos falar em doenças como a varíola e a poliomielite? Você conhece alguém que já tenha tido varíola? Acredito que não, pois essa doença foi erradicada no nosso país há muito tempo. Então, por que nós não ouvimos falar sobre essas doenças? Porque as vacinas ajudaram a controlar ou a eliminar essas doenças do nosso meio. E um outro aspecto importante é que a vacinação é um direito de todos, está disponibilizada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Então, a vacinação ela garante a saúde pública, a qualidade de vida para todos nós. A vacinação ela é um ato individual, porém é de benefício coletivo. Então, mantenha sua vacinação em dia, pois isso ajuda a prevenir doenças e a proteger as pessoas à sua volta e a sua própria saúde. Eu espero que você tenha compreendido a importância da vacinação, o processo histórico que deu origem à criação das vacinas e a importância dela. E até a próxima aula.